compreensão e interações. Pronto, você pode desistir agora e ir para sua casa, né? Já está na sua casa no YouTube, né? Aproveita, vai lá, deita na cama, chora, abraça o travesseiro, né? Chora num lugar quente que é o travesseiro, relaxa. Ai, que tristeza. Só é avaliado isso tudo. Olha, cada um desses tópicos aqui, pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interações, tudo isso é um ponto que você vai ter da prova da Santos Dumont English Assessment, da prova da ICAO. Cada ponto desse é avaliado, ou seja, se você tiver um desses, um número diferente dos outros, né, vai te penalizar. Esses são os tópicos e a gente já vai falar sobre isso já. Agora vamos, que nem o Jack Estripador, vamos por partes. Níveis de CAL. Pré-elementar, elementar e pré-operacional 3. Eu acho que eu nunca ouvi falar de uma pessoa ter tirado um 1, mas assim, chega a ser até interessante imaginar um cara com CAL 1, né? Quem seria a pessoa com CAL 1? Meu Deus do céu. Ó, eu até peguei aqui a definição. Pré-elementar, não é elementar, é pré-elementar. O cara já fala, o inglês é elementar, pré-elementar. O que seria isso, né? Desempenho nível abaixo do nível elementar. Né? Esse aqui é o nível, né? Não existe, né? Eu acho que é até engraçado, cara. Então, eu não sei, se alguém der um pra você, acho que é uma maneira de falar, desiste, cara. Desiste, nem perca seu tempo. A gente tem os níveis desejáveis, operacional, que é o 4, avançado 5, expert é o 6. Pronto, aqui acabou, né? O vídeo acabou, pode relaxar. Não, mentira, não pode não. Tem muito mais. Vamos lá. A prova tem 4 partes. O Santos Dumont English Assessment constitui-se de uma entrevista oral dividida em 4 partes. Parte 1, Aviation Topics. Parte 2, Interacting as a Pilot. 3, Unexpected Situations. 4, Picture, Describe and Discussion. Tá? Esses 4 pontos são muito importantes, nós vamos destrinchar todos num pacote, né, a prova inteira, e eu ainda vou fazer um vídeo para cada parte, né, individualmente, cada tópico desse. Ó. Vamos lá. Parte 1, Aviation Topics. Momento de apresentação mesmo, mostrar seu documento. Esclarecer qual é seu segmento de atuação na aviação. Querem saber se você tem algum tipo de dispositivo eletrônico, blá, blá, blá. É até bom para você começar a engatar no inglês também. Né? Você já começar a entrar ali no modo britânico, né? Vamos lá, apresentação, o nível de complexidade é baixo. Né? Eu diria até baixíssimo, né? Porque você ali, sua identidade e tal, não tem um bicho de 7 cabeças. Tempo estimado, 1 minuto de duração, e eu acho que já está muita coisa, né? Ali com essa área avião. E então, electronic devices. No, man, there's no electronic devices. Acabou essa parte, né? Consiste em se apresentar e explicar ao candidato alguns tópicos e começar a adaptação à língua inglesa. Ele vai te explicar ali o que vai acontecer na prova e tal. Aqui, até esse momento, não é um momento que você vai começar aquela palpitação, daquela subidinha, ficar nervoso. Calma, é óbvio que a gente vai ficando nervoso, mas ainda não é o momento de você se desesperar. Apresentação. A parte da apresentação é muito simples, diria que é um warm-up, verdade, um aquecimento. Etapa em que é iniciada a conversa sobre aviation topics, a respeito do segmento da aviação. É o momento em que a prova de fato começa, é verdade. Vamos continuar aqui, ó. Parte 1, aviation topics. Nível de complexidade, médio. Tá? Tempo estimado, 5 a 10 minutos de duração. Cada resposta dura em média 1 minuto. Tá. Ou seja, aqui, ó, tem que começar a fazer um planejamento de tempo. Geralmente, tempo não é um problema na prova da Santos Dumont English Assessment. Não habitualmente é um problema. 40 minutos, tranquilo, você termina muito antes que isso, mas é bom você ter uma noção de tempo, até porque você precisa estudar mais. Você vai gastar mais tempo, você precisa estudar mais. Tempo estimado de 5 a 10 minutos de duração, cada resposta dura em média 1 minuto. Consiste em perguntas sobre a sua carreira aeronáutica, os objetivos, explora um pouco do seu conhecimento aeronáutico, né, de formas gerais. Mudando aqui o slide. Não é o momento de fazer anotações, é hora de conversar
tranquilamente, relaxa, troca uma ideia, você tem que falar umas coisas em inglês sobre a sua carreira aeronáutica, objetivos, coisas do gênero, blá blá blá. Você vai bater um papo ali, vão te perguntar uma coisa técnica ou outra? Provavelmente vão, mas ainda não ficou a parte mais difícil da prova. E se essa parte fica muito difícil para você está precisando estudar mais. Porque se essa parte inicial está difícil, né, as outras vão ficar mais difíceis ainda. São feitas perguntas sobre a sua carreira na aviação, na sua opinião sobre a indústria aeronáutica, podendo ainda ser formuladas perguntas técnicas. Ou seja, vai com calma, preste atenção. Aqui vão algumas dicas. Respostas têm início, meio e fim. Não viaja na maionese, meu amigo. Início, meio e fim. Não se desvirtua. Você tem ali um objetivo e é isso, tá? Vamos lá. Não há consequências legais. Verdade. Como ocorre, por exemplo, num falso testemunho na justiça. Mas cabe a você avaliar o que pode e não pode ser dito. Olha, minta. Você pode mentir. Você não botou o alemão na Bíblia, não. Se vou falar a verdade, nada mais que verdade, somente a verdade. Minta, meu amigo. Eu no helicóptero tenho 1000 horas de experiência. Não, você não tem nada, você tem 100. Mas daí? Quem vai saber isso? Você não precisa ficar preso à verdade, isso não é uma prova da verdade, isso não é uma prova. Isso aqui não é uma prova que eles vão utilizar tudo que você foi gravado ali contra você. Não é uma prova de testar o seu inglês. Eles não querem saber se a sua carreira aeronáutica de verdade. Né? Eles querem falar ali sobre a sua carreira aeronáutica, na verdade o examinador quer sentir a sua fluência. Como é que você vai falar? Mas, nessa mentira, eu vou te falar, toma cuidado. Até onde vai a sua narrativa? Exemplo, I saw an alien aircraft near me over the ocean. Você viu o que você está falando? Você está falando de alienígena, cara. Toma cuidado. Até onde vai sua mentira? Não minta demais. Se for inventar uma história muito doida, muito fora da realidade, o examinador vai começar a ir atrás dessas perguntas. Chama de follow-up questions. A gente vai falar mais de follow-up questions mais na frente. Mas se você também inventar muita história, não só por esse negócio, essa brincadeira que eu faço, essa técnica até, se você quiser mentir, não tem problema nenhum mentir. O examinador ali ele não vai pegar e avaliar se você falou a verdade ou não. Ele vai pegar a sua CIV, né? Que em inglês é logbook, tá, gente? A gente não tem esse negócio de CIV, mas chega no Brasil. Ou seja, você vai pegar ali, você não vai ficar preso isso não, tá? Vamos para a parte 2. Interacting as a pilot. Nível de complexidade, alto. Essa parte começa a ficar difícil a prova. Tempo estimado, 5 a 10 minutos. Consiste em representar como se fosse um piloto em comando, ouvir a chamada de rádio e responder a essas chamadas. Como o nome já diz, interagir como um piloto, né? Interacting as a pilot, ou seja, tem que interagir. No final deste tópico, o examinador solicitará uma explicação sobre o conteúdo da conversa no rádio. Né? Ele vai perguntar para você o que você está falando ali. Né? Você recebe um call sign, identificador da aeronave, ANAC 123, ANAC 123. Eu prefiro falar ANAC, isso em inglês, né? Você fala ANAC 123, eu acho engraçado as pessoas falam ANAC. Eu estou acostumado a falar ANAC, mas se você fosse falar ANAC em inglês, seria ANAC, né? ANAC 123. Se você falar isso, você vai parecer mais internacional, mais inglês, fala melhor inglês. Você aqui tem que, né? A fluência, né? É um dos pontos que é examinado durante a prova, ou seja, você parece melhor, né? Você fala. Aparecer bem já é uma parte, né? De tudo na vida, né? Interacting as a pilot. Shit is about to get real. Tá ficando difícil a prova. Acabou o ensaio, agora é de verdade. Antes de começar essa parte, muita calma e foco. O nervosismo pode ser um fator importante. Eu digo a minha experiência como professor de inglês aeronáutico, um dos grandes problemas, às vezes, nem um aluno não saber. Ele fica nervoso. Né? Não perca tempo ou se distraia. Exemplo, será que aqueles vídeos porcarias que o Camilo faz vão me ajudar alguma coisa? Não fica perdendo seu tempo em nervosismo.
Meu Deus, eu preciso disso para passar, para entrar na empresa tal, não sei o que. Para com isso. Não fica com essa onda, não. Isso tá errado. Se eu começar a ficar nervoso, começar a pensar em que você tem que fazer, tudo mais, eu não vou conseguir um emprego e tal. Se você começar a pesar essas coisas no meio de uma prova lá, nervoso, olha, você vai ser seu próprio inimigo, tá? Tomar muito cuidado com isso. Você sabe a matéria e vai se dar mal. O Interacting as a Pilot, né? Até botei aqui a imagem clássica, né, da dramaturgia, que é um pouco isso, é dramaturgia. Você tem que ali fazer um papel. Você tem que fazer um papel ali, porque você não está nem na cabine de avião. Se pelo menos você estivesse no mock-up ali, eu acho que você estava, né? Estava mais com a cabeça dentro da cabine. Você tem que se imaginar no ambiente aeronáutico, numa sala de aula estéril, algum lugar estranho para você. Não entendeu a chamada de rádio? Peça para repetir. Mas lembre-se do teatro. Você está na cabine, tá? O meu exemplo é Approach Dubai, say again. Tá? Não fala assim, eu ouço muitas pessoas assim, muito aluno falar assim, say again, como se fosse, né? Aqui, o instrutor, você está pensando que você está falando com o instrutor. E é verdade, você está falando com o instrutor, cara, mas aqui é um teatrinho. Você está no teatro ali, você não está na vida real. Aliás, quem é piloto faz muito hora de nacelle. Isso aqui é tipo uma nacelle, cara. Você tem que fingir que está na vida real. Isso aqui não é diferente. Ou seja, quando você vai falar, de preferência tem que falar o nome do centro que você está falando, a aproximação, seja lá o que você está falando. Fala o nome do cara. Approach Dubai, say again. Né? Fort Lauderdale, say again. Responda a chamada que se apresenta no áudio que te apresentaram na prova. Exemplo, Dubai approach, descend 3,000 feet and reduce speed to 200 knots, ANAC 123. Tá? É importante, né, você interagir. O nome já está dizendo. Se você não interagir, se não responder e tal, fica ali só na sua ali, travadão, pior para você. Outras considerações em relação ao Interacting as a Pilot. Não é preciso repetir nomes de VOR ou interseções. Amém! Que entender esses nomes é difícil. E outra coisa, quem está voando já tem uma noção melhor. Tá? Vamos ver isso aqui agora. Exemplo, examinador. Clear to Alberta VOR approach ANAC 123. Você candidato. Center, clear to VOR approach ANAC 123. O piloto, na vida real, lá com avião e tal, não sei o que, gastando combustível na vida real, não numa salinha fazendo prova, né, fazendo esse teatrinho, tem uma noção do procedimento e os nomes que irão se apresentar. É verdade. Quem é piloto sabe disso. Você já sabe o nome dos fixos que você vai encontrar no caminho, o nome do VOR que você está indo. Às vezes o VOR tem até o nome do local que você já está indo. Mas ali, não, o cara te joga no meio de uma conversa. Pô, você fala assim, como é que é? Às vezes até na nossa própria língua nativa. Se eu jogar para você um nome aqui, maluco aqui, você pode ter, o quê? Por exemplo, no lugar no Pernambuco, Vitória de Santo Antão. Eu falei assim, Santo Antão? Antão? Que nome estranho. Aí você fica ali, ou seja, eles aqui foram muito justos na prova, né? E pegaram, né? E não cobram, né, essa nomenclatura aqui. Neste caso, para auxiliar na prova, não é cobrada a nomenclatura dessas posições. Verdade, pô, eu acho que seria até um pouco injusto. Já é uma prova difícil, você entender ali a chamada, houve uma chamada com chiado, tudo mais, e não tem que entender o nome, muitas vezes você não vai entender esse nome. É normal, não se prenda a isso, tá? Esquece saber o nome do VOR, o caramba, repetir, eu entendi. Dane-se, segue, toca o balde, tá? Não fica preso assim não. Continuando no Interacting as a Pilot, são 5 situações diferentes apresentadas ao candidato. Cada situação é composta por 2 áudios, que podem trazer tanto informações previsíveis quanto inesperadas. Em 3 situações, o examinador introduz oralmente ao candidato alguma complicação situacional, né, alguma dificuldade. Em 2 situações, essa é apresentada ao candidato através de uma foto, ou seja, chamadas vão ser apresentadas a você e também vão mostrar fotos para você. Né? Olha, você está em tal situação, está acontecendo isso aqui, não sei o que lá.
Aí de repente eu vou mostrar, e agora, durante a situação, você vê isso aqui na sua cabine, o que você vai fazer? É isso que vai acontecer. Caso a mensagem do controlador solicite alguma informação que o candidato não possua, como, por exemplo, number of people on board ou speed, o candidato deve imaginar uma situação fictícia e fornecer uma informação criada no momento, tá? Você não precisa falar a verdade disso, não. Ó, velocidade e POB, você não é obrigado a falar a verdade, não. Chuta, dane-se, até porque, como eu falei, aqui não está sendo questionado se você está falando a verdade. Você está sendo questionado se você está conseguindo compreender o que ele está perguntando. ANAC wants you to what's your current speed? My current speed is 50 knots. Nossa, o cara está falando que você é um jumbo. 50 nós. Dane-se. Não importa a velocidade real. Ele já entendeu. Falou, pô, beleza. Ele entendeu. O candidato entendeu. Nós estamos falando de velocidade. Né? Beleza, foi isso. Dicas. Use o máximo de termos técnicos possíveis. Use fraseologia padrão. Mesmo que no áudio o controlador ou pessoa interagindo fale um termo não técnico. Aproveite a oportunidade para responder com mais desenvoltura. Não dê respostas mecânicas. Você está no comando. Tá? Vamos falar agora, vamos mudar aqui da parte 3, que é Unexpected Situations. Nível de complexidade, alto. Tempo estimado, 5 a 8 minutos. Consiste em ouvir chamadas de emergência entre controlador e piloto em comando. É o momento de ficar atento, ouvidos no máximo e anotando todas as informações dos áudios. Ou seja, só lembre de respirar, tá? Oxigênio é importante e tal. Fora isso, tudo que está ouvindo aqui, dane-se o resto do mundo à sua volta. Esqueça os problemas e daí por diante. Serão 3 chamadas de emergência e haverá 5 segundos entre os áudios, tá? Você vai ter 5 segundos entre eles, 3 chamadas, 5 segundos de espaço entre elas. Fique esperto. Após explicar para o examinador o que compreendeu nas emergências dos 3 áudios, o candidato será perguntado a respeito de alguns tópicos, estimulando uma análise do ocorrido, como A. Qual, na sua opinião, é a pior das emergências? B. Compare as 3 emergências em grau de risco. C. Como evitar essas situações. Ou seja, né, essas são a tendência comum como o examinador vai trabalhar o seu exame, como é que ele vai te perguntar. Mas essas 3 chamadas de rádio, né, vai ser difícil, que você vai ouvir e você não tem direito a perguntar novamente. Vou até falar sobre isso agora. Dicas. Essa parte não é tão difícil quanto a segunda, contudo, não há possibilidade de repetição do áudio. Tá? Ouviu uma vez, não entendeu, já era. Tá? A análise posterior à escuta dos áudios pode ser um fator de complicação, pois pode demonstrar que o candidato não entendeu muito bem o que aconteceu nas situações de emergência. Tá? Tem que tomar cuidado, tá? Você não se confundir. Converse com calma. O examinador não é seu inimigo, tá? Principalmente aquele cara que está ali em silêncio, o subject matter, você está pensando ali que ele é o cara e você só fazendo besteira. Calma, tá? Parte 4. Picture Description and Discussion. Nível de complexidade, médio. Tempo estimado, 5 a 10 minutos. Tá? Serão demonstrados fotos com situações atípicas, geralmente acidentes, e será estimulada a conversa sobre assuntos relacionados à aviação. Verdade. Vamos continuar. Dicas. Converse à vontade. Relaxa, cara. Tome cuidado para não se perder na conversa ou ir além da capacidade de falar sobre assuntos técnicos. Lembrando que toda conversa tem início, meio e fim. Eu já falei isso lá no início, já falei isso no tópico 1. Estou repetindo aqui, porque isso é muito importante. Eu vi muito aluno se perder em resposta. Começa a falar e se perde, tá? Lembrando que toda conversa tem início, meio e fim e se atenha à lógica. Seja sucinto e claro. Né? Ou seja, não começa falando de abobrinha e termina falando de foguete alienígena. Ou seja,
A vida, tudo na vida, toda conversa tem um sentido, tem uma lógica, não se perca, tá? O nervosismo a gente às vezes começa a viajar na maionese. Muito obrigado pela atenção. Você está apado do exame, veja mais vídeos sobre cada tópico aqui abordado separadamente. Exatamente, eu vou fazer agora, falar em seguida sobre cada tópico desse. Ainda vou fazer falando em português, tá? Vou falar em português, dá pra ver que eu sou do Rio de Janeiro, claramente. Né? Ou seja, vamos analisar cada um deles. Tá? Ainda vou fazer mais um somente fazer em português, vou tentar puxar um pouquinho mais para o inglês. E eu pretendo fazer vídeos só em inglês. Aí vocês vão entender. Você fala assim, Camilo, tá difícil para eu que tenho um nível mais baixo de inglês, eu não tô conseguindo entender nada. É muito importante essa interação. Eu tô falando isso em todos os vídeos, porque isso é importante. Se eu não interagir, eu vou ficar aqui, vou falar. Às vezes você tem uma dúvida, que é dúvida de um outro colega que está aqui nessa mesma situação, querendo evoluir, e, né, às vezes respondendo uma pessoa, a gente já mata a resposta de 100 pessoas, 1000 pessoas que elas vão ali online, vão dar uma olhada ali nos comentários e já vão entender rapidamente, tá? Esse é o último vídeo que eu quero fazer somente em português. A gente tem, isso aqui é uma prova de inglês, ou seja, eu não posso ficar falando só em português, né? Ou seja, eu fiz esses vídeos iniciais para explicar até a prova em linha geral. E pretendo agora passar, né, para um contexto mais português e inglês e alguns vídeos só em inglês. E fica atento, né, às videoaulas em inglês, né, com temática, né, exclusivas, né, na língua britânica. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica dessa aula exclusiva em inglês. Eu sinto que a maioria das aulas que eu ministrei assim, na minha vida, quando eu botava só em inglês, os alunos sentiam muita dificuldade. Eles precisavam, né, de certos toques em português e tal. Acho que até a própria mecânica do cérebro achava estranho, só em inglês e tal. Talvez a gente possa até pensar uma maneira de ir crescendo esse sentido do inglês, né? A gente começar, talvez, fazer aulas mais português, inglês, como até eu pretendo fazer vídeos exclusivos para mecânicos. O mecânico, ele não é bom fazer só em inglês, né? Fazer português e inglês, até porque ele está mais querendo saber ler manual. O piloto é que precisa saber a pronúncia e melhorar a audição. Foi um prazer fazer essa aula, até a próxima, e foi um prazer, mais uma vez, redundante, tá repetindo, mandando mal. Ou seja, valeu, tchau, tchau, e para dar aquela ajuda amigo, não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais, tchau, tchau.